grande alegria estar aqui com vocês, né? Espero que a gente possa conversar, passar momentos agradáveis, né? Que todo mundo possa sair daqui se sentindo um pouco melhor do que chegou. Tomara que eu consiga ser um instrumento para ajudar a todo mundo conseguir esse objetivo, né? Então eu trouxe hoje para a gente discutir, ela estava falando do livro Um Tom Acima, e eu procurei durante um tempo no Evangelho qual passagem do Evangelho traduziria melhor a mensagem que tem nesse livro. E eu encontrei O Meu Reino Não É Desse Mundo. Então, para a gente recordar, né, quando foi que o Cristo disse isso? Foi um dos últimos momentos, né, dele, antes dele ser crucificado, quando ele é levado por Pilatos, né? Tem um relato em vários apóstolos, né? Nos 4 evangelistas, mas o de João é o mais detalhado. Então diz assim: entrou então de novo Pilatos no pretório, que era a sala onde fazia os julgamentos, né? E chamando Jesus, disse-lhe: és tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus: é de ti mesmo que dizes isso? Ou outros te disseram a meu respeito? E Pilatos replicou: e eu por acaso sou judeu? O teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? E Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E disse-lhe Pilatos: então não és rei? Respondeu Jesus: tu estás dizendo que sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para que testemunhe a verdade. Todo que é da verdade ouve a minha voz. Né? E aí prossegue, o Pilatos vai perguntar o que é verdade, e depois ele mesmo desconversa, porque não era nisso que ele estava interessado. Né? Então, nessa passagem, a primeira coisa que nos chama a atenção é a passividade de Jesus, a calma dele. Imagine qualquer um de nós, né? Se a gente fosse preso pela polícia, injustamente, por qualquer pessoa, e a gente, com a calma que Jesus conversa e explica, ainda faz a pergunta, né? Quando ele pergunta ao Pilatos assim: é você mesmo que está me perguntando? Quem quer saber? Né? Quem está perguntando? É você ou os sacerdotes? Na verdade, ele está perguntando com isso: é uma pergunta política ou uma pergunta religiosa? E quando Pilatos responde que não, que são os judeus que entregaram ele entende, sim, é uma pergunta religiosa, e sendo uma pergunta religiosa, o que ele tem a afirmar é que o reino dele não é daqui, ele não veio aqui para tomar o reino de ninguém, não era isso. Então, é interessante essa calma dele, e quantas vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente não consegue responder com essa mesma calma. Né? A gente não consegue pensar: o meu reino não é desse mundo. A gente fica sabendo que está doente, às vezes acontece uma injustiça, acontece alguma coisa. Será que a gente se entrega com a mesma calma, né? Pensando: não, meu reino não é desse mundo, se eu estou passando por isso, tem alguma razão, né? E Jesus, é interessante que ele fala assim: eu vim a este mundo. Nesse momento ele está afirmando que ele é um espírito, que ele existia antes e que ele veio aqui com uma finalidade. Né? Então essa passagem ela é muito significativa, porque ela nos lembra que nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem, assim como ele, né, guardadas as proporções, também viemos aqui com uma finalidade, um aprendizado, né? E a gente muitas vezes se revolta e fala: não, eu não aceito, eu não quero, eu não mereço, né? Tem até aquela clássica expressão: ninguém merece, né? Ninguém merece, eu não aceito, não é justo. E a gente esquece que tudo que está acontecendo tem uma finalidade. É a mesma coisa que a gente chegar na escola e falar assim: essa prova de matemática eu não quero fazer, eu não gosto de matemática, é muito difícil, ninguém merece. Então não passa de ano, então não tem como prosseguir. Então, quando a gente adquire essa noção: meu reino não é deste mundo, então tudo que eu estou passando por aqui tem uma finalidade
e um outro lugar. Isto aqui é uma escola. Eu acho que é isso o que Jesus tenta contextualizar para nós, né? Então, no livro, eu procuro trabalhar esse cansaço nosso. Quantas vezes a gente se pega falando assim, eu desisto, eu estou cansado de tudo, né? Eu não aguento mais. E a personagem também tem momento que ela fica angustiada, a vida dela está tão difícil, ela é uma música, mas ela tem um filho excepcional, ela tem um marido difícil, tem um outro filho que não está telefonando, que não está cumprindo as expectativas. Será que ela tem que passar por aquilo tudo? Quantas vezes, né, a gente se vê pego pelo mundo em situações difíceis e a gente não consegue ter a calma e falar assim, eu quero desistir, quero ir embora, né? Mesmo os espíritas, a gente estava conversando agora há pouco tempo lá fora, o pessoal do centro, a Isabel e eu, e assim, quantos espíritas que infelizmente estudam sobre o espiritismo, Kardec, a doutrina, leem as coisas, e chegam ao ponto do suicídio, infelizmente, né? Então, talvez a gente não esteja consciente o necessário do que nós estamos fazendo aqui, de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, né? Então, não podemos viver nos decepcionando, temos que ter um pouco mais de calma e ver o que as coisas que nos acontecem no nosso dia a dia têm para nos ensinar, para nos lapidar, né? No Livro dos Espíritos, fala na pergunta 399, eu não sei decor todos os números não, eu sempre anoto antes para poder falar, porque eu fico impressionada, tem gente que fala assim, decor, na pergunta 214, na 315, na 200, eu não consigo fazer isso. Então, eu anotei aqui na 399, onde eles falam, né, como é que a gente vai saber a natureza das provas? Será que eu tenho mesmo que passar por isso? É muito simples, é só a gente analisar as nossas tendências. Se a gente analisa, cada um conhece bem a si mesmo. A gente sabe as tendências que a gente tem, boas e as ruins. Quando a gente analisa friamente, eu tenho essa tal tendência que não é muito boa, então a minha prova deve ter a ver com essa tendência. Então aqui eles explicam que pelas provas que a gente passa e pelas tendências que a gente tem, a gente descobre qual foi o planejamento que a gente fez para estar nesse mundo. Quando a gente vai para a faculdade, né, que a gente tem uma grade, eu me lembro uma das coisas que mais me surpreendeu quando a gente está na escola, são todas as matérias obrigatórias, né? Tem que estudar matemática, química, física, geografia, tudo que tem lá. Na faculdade a gente pode escolher, né? Tem as matérias obrigatórias e tem as eletivas. E assim como a gente escolhe, eu quero estudar isso, eu quero estudar aquilo, eu prefiro esse, prefiro aquele, a gente também escolhe, porque a misericórdia divina é tão paciente que a gente pode ir trabalhando cada aresta que a gente tem, a gente se aprimora lentamente. E nós fazemos esse planejamento no nosso reino que não é deste mundo. Então, vamos para essa escola, eu estou precisando, vamos dizer, lapidar o meu egoísmo, é isso que eu preciso. Então, eu vou ser colocado em situações em que eu vou ter muita vontade de ser egoísta, mas eu vou ter a oportunidade de agir diferente, de aprender a valorizar isso diferente, né? Isso nas mais variadas situações. Porque toda e qualquer situação que a gente passe na vida, seja ela qual for, de doença, de falta de dinheiro, de injustiças, sempre tem coisas muito importantes que a gente precisa aprender, não como ser da terra, mas como ser espiritual, de valores e até de aprender a valorizar o que tem de bom no meio daquilo tudo de difícil que está acontecendo. Às vezes essa é a nossa lição, aprender a valorizar aquilo que a gente precisa, né? Então, pelas tendências. Então, pode acontecer da gente, mas aquele ali, coitado, ele é tão bom e ele nasceu no meio de tanta gente que é desonesta. Por que ele tinha que nascer ali? Ele não merecia. Mas como que ele ia ser provado a honestidade dele se ele não estivesse entre pessoas desonestas, né? Tem lá uma outra pergunta de número 260, né? Porque o espírito pode desejar nascer entre pessoas de má vida,
Aí eles explicam, pode, porque se é isso que ele precisa, né? Então vamos supor que numa outra encarnação eu fui muito desonesta. Eu roubei, eu desviei dinheiro, eu passei por várias coisas que quando eu cheguei lá no mundo espiritual, eu cheguei à conclusão que não era aquilo que eu queria fazer, que aquilo não era certo, que eu estou arrependida, que eu quero mudar. Mas como que eu vou ser provada se eu não for colocada em situações que me convidem a agir daquela mesma forma? Como é que a gente vai saber que a gente mudou? Quando a gente consegue olhar para aquela mesma situação, passar por aquela mesma situação e agir de maneira diferente. Significa que a gente mudou. Então, as provas são colocadas no nosso caminho para que a gente tenha essa oportunidade de mostrar para a gente mesmo, sobretudo, que a gente conseguiu um passo a mais, que nós já estamos diferentes, né? Porque nós fazemos o planejamento, a escolha das provas, aí quando a gente chega aqui, a gente se sente injustiçado, acha que está tudo errado, que Deus não gosta muito da gente, que Ele gosta mais do vizinho, que a gente não sabe os problemas que passam na casa dos outros, né? Então a gente sempre acha que os outros são muito mais felizes do que a gente, que eles estão tendo muito mais oportunidades. Mas, na verdade, quando a gente está na escola, não está todo mundo na mesma situação. Tem matéria que um é bom, matéria que o outro é bom, né? Ninguém é bom em tudo o tempo todo. Não existe, todos estão precisando, estamos todos na mesma situação. Pouquinhas diferenças, muito poucas. Às vezes a diferença de um em alguma coisa, o outro tem em outra, né? Então, eu gosto muito daquele filme do Woody Allen, que se chama A Rosa Púrpura do Cairo. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ver. E que aquilo eu acho que explica muito o que acontece com a gente, né? Ela vai ver um filme e ela fica tão maravilhada com aquele filme que quando ela percebe, ela entrou dentro do filme. E ela está se relacionando com aquelas pessoas como se tudo aquilo fosse realmente real. E eu acho que é um pouco o que acontece quando a gente entra aqui no mundo material. A gente, em contato com tantas coisas materiais, com as coisas do mundo, a gente tem a ilusão de que tudo aquilo é real, é realmente aquilo que importa. E aí a gente passa a viver na ilusão, porque aquilo não é real. A gente saiu da nossa condição, né, real de espírito, né, do nosso verdadeiro objetivo, do nosso verdadeiro foco, e passou a viver num foco idealizado, imaginário, né, como um filme muito bonito que a gente viu e entrou dentro, né? Então, tudo isso da onde que vem essa queda que a gente tem para se deixar? É tão difícil, né, viver no mundo material, acontecerem as coisas materiais, sentir dor, né, sentir fome. Por que a gente tem que passar por todas essas coisas para evoluir espiritualmente? Né? Por que é tão difícil conseguir passar essa fase? Aí, se a gente se reportar à nossa evolução como um todo, né? Nós fomos criados como princípio inteligente, ignorante, puro, e que fomos evoluindo, né? Ah, eu já fui um pé de couve, já foi, mas não foi ontem, não, faz muito tempo. Talvez não tenha sido nem nesse planeta. Nós já passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até que a gente adquiriu a lucidez, a inteligência, o discernimento, a capacidade de decisão. Só que esse tempo todo, né, foram 1.500.000.000 de anos vivendo deste jeito, né, neste mundo ainda ligado ao animal. O Livro dos Espíritos fala assim, que nós estamos exatamente no meio, a diferença entre o mundo animal e o homem é a mesma diferença entre o homem, a mesma distância entre o homem e Deus. Ou seja, nós estamos exatamente no meio. Se fosse uma corda assim esticada, nós estaríamos no meio. Só que esse tempo todo a gente se acostumou a viver no mundo animal. E o que o animal faz? Ele come, se defende, ataca, ele vive para o mundo material. Ele não tem noção de espiritualidade, né? Só que nós estamos no meio, a gente já tem a condição de olhar para lá e fazer diferente, né? Então,
a definição certa é assim: há entre a alma dos animais e do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus, né? Então, o que a gente faz? Quer ver como é que a gente ainda está animalizado? O que a gente faz quando a gente está aborrecido, né? Quando a gente está chateado com alguma coisa? Aí um vai responder assim: eu vou ao cinema. O outro fala assim: eu vou comer. Eu vou beber. Eu vou usar droga. Aí eu vou para uma festa. Na verdade, todos esses comportamentos, até aquele que fala assim: eu vou no centro tomar um passe. Todos esses comportamentos chamam-se viver para fora. Eu vou buscar lá fora o que está faltando lá dentro. Quando, na verdade, nós, na condição que estamos ali no meio, já temos condição de parar, olhar para dentro e falar: o que está acontecendo comigo? Por que eu estou aborrecido com isso? O que me chateou nessa situação? Como é que eu vou resolver isso? Então, a gente esquece que nós já temos essa condição, essa capacidade, e a gente vai buscar uma solução do lado de fora. Mas resolve? Não. Porque tudo que é do lado de fora, né? É igual, por exemplo, se eu for comer porque eu estou chateada, eu vou comer. No primeiro momento vai ser muito gostoso para o paladar, daqui a pouco eu vou estar enfastiada. E a chateação vai continuar a mesma. Porque não vai resolver, não é do lado de fora. Essa postura de buscar do lado de fora, a gente trouxe lá do reino animal. Ela não resolve mais o nosso problema. Essa que é a questão delicada. Chegou o momento que a gente tem condições de descobrir novas formas de resolver, né? Eu acho interessante que quando a gente está pesquisando um assunto, parece que nesse momento assim, a gente tem a prova do lado espiritual que a gente tem, né? Quando eu estou escrevendo, quando eu estou pesquisando, parece que os assuntos vêm assim, né? Então, ontem eu estava passeando na Livraria Cultura, encontrei um livro que não é um livro espírita, que é um livro que fala sobre motivação. E quando eu fui olhar, eu falei: gente, mas ele fala exatamente o que eu estou falando aqui, né? Então, o autor vai explicar assim, que existem 3 tipos de motivação. O que vai diferenciar a gente, né, nesse meio que a gente está aqui é a motivação. Motivação quer dizer motivo para a ação. Então, são 3 motivações básicas que a gente tem na nossa vida. A motivação biológica. Eu preciso comer para não morrer de fome, certo? Eu preciso descansar para que o meu corpo aguente fazer o que precisa. Eu preciso de sexo para que a espécie se perpetue. Até aí, estou igualzinho ao animal, não estou? Então, a motivação biológica eu tenho, assim como todos os animais têm, a necessidade da sobrevivência. Então, nós passamos para a motivação do prazer, que é uma motivação perigosa, porque a gente aprende pela experiência o que fazer para obter o prazer e evitar, entre aspas, o sofrimento. Que aí quando eu vou buscar a bebida, a comida, o outro vai comprar, o outro vai ver filme até não aguentar mais, e assim todos nós, cada um de nós tem comportamentos de buscar fora para compensar por dentro, né? Então, é perigoso, alguns animais também têm essa noção. Poucos, mas tem, né? Então, o cachorro, por exemplo, já sabe onde é que ele vai encontrar comida, onde que ele vai virar a lata de lixo, que é bom, que ele sempre vai encontrar alguma coisa lá dentro, né? Mas a gente também já passou desse estágio. Nós já temos um discernimento um pouco mais elaborado do que isso, né? Nós temos o que o autor aqui chama de motivação intelectual, que seria o quê? A responsável pela nossa capacidade de trabalhar, de construir coisas, de elaborar planos, projetos, e que aí sim vai estar de acordo com aquilo que a gente planejou lá no mundo espiritual. Está aqui, olha. Aqui, na página 175, que ele fala aqui, olha. Os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa existência, né? Que para eles são e começa a ver os gozos fugitivos do mundo.
Então, após cada existência, eles veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, nós pedimos aquilo que vai nos fazer alcançar mais rapidamente o ponto que a gente deseja. Então, nós já estamos na capacidade da motivação intelectual. Nós já escolhemos, já conseguimos discernir, olha, aquilo ali me atrasou, eu preciso melhorar aqui, melhorar ali. Né? E aí, nesse ponto, né, da motivação, é essa motivação que, de repente, quando a gente se vê envolto com tantas coisas materiais do mundo, a gente perde um pouco. Né? O que nós viemos fazer aqui? O que nós temos a trazer? O que nós temos a aproveitar? Né, disso tudo, dessa passagem nossa, né? Aí nesse momento, assim, quando a gente fala de motivação, aí eu começo a me lembrar dos grandes músicos do passado, né? Que o principal traço deles, se a gente for estudar a história deles, eu tive que estudar vários deles para poder elaborar esse livro, era justamente essa motivação acima de qualquer coisa, porque eles tinham uma loucura por trazer a música, que aquilo perpassava todos os valores. Então, é interessante, a gente pega a história de vários compositores e a gente vai ver que essa motivação era mais forte que tudo. A gente pega lá um dos primeiros compositores, que é o Cláudio Monteverdi, que ele foi um precursor do gênero da ópera, né? Ele foi fundamental, foi um dos que começou a criar ali, né? Então, ele dizia assim... a finalidade da arte era atingir as emoções e não apelar para o puro entendimento intelectual. Para conquistar essa meta, o artista deve usar todos os meios ao seu alcance, mesmo que isso signifique infringir algumas regras. A arte é um assunto de interpretação pessoal e não pode ser completamente apreendida pela razão. Então, ele, com esse amor pela arte, ele passa anos lutando. Naquela época, o máximo que um músico podia aspirar era o título de mestre de capela, ou seja, aquele que vai tocar na igreja. Aí ele ia tocar na igreja, ele queria criar alguma coisa, ele era chamado a atenção e por causa disso ele foi atrasado. Sabe quando a gente quase vai receber uma promoção, aí não recebe, aí ficava lá atrás. Ele só conseguiu ser promovido a mestre de capela quando ele tinha 35 anos, já trabalhava lá no Ducado de Mantua, servia lá o duque e ele tinha que acompanhar o duque nas suas viagens. Mas contam os livros que ele ganhava tão mal, coitado, como músico da corte, criando o tempo todo, que cada vez que ele era obrigado a acompanhar a corte, ele tinha que pagar mais do que ele ganhava. E ele ia assim mesmo. E ele fazia, e assim, por toda uma vida, ele se dedicou a fazer isso. Depois a gente pega um bar, né, que já pega o Monteverdi de 1567 até 1643. O bar já vai ser 1685 até 1750. Também esse mesmo amor pela música, e vem numa família de músicos, 6 gerações de músicos, até que chega ele como assim um gênio, né? Então ele herdou esse dom, esse amor pela música. E era tão grande o amor, o instrumento dele era o clavicórdio, que era uma espécie de um piano da época. Ele ficou órfão. Aos 10 anos ele foi morar com o irmão dele, que se chamava Johann Christoph. Johann Christoph tinha uma coleção de partituras maravilhosas para clavicórdio e ele guardava escondidas no armário, porque aquilo para ele era o seu maior bem. E o Bach era tão apaixonado por aquilo que chegava de madrugada, ele ia lá, abria o armário sem ninguém saber, pegava as partituras e ficava copiando à luz da lua, de tanto amor que ele tinha para aprender aquilo, né? Imagina a motivação que ele tinha, ele era uma criança ainda fazendo isso. Dizem até que lá no final da vida ele ficou cego por esse esforço que ele fez excessivo, né? E eu assisti um especial sobre a vida de Bach, teve uma minissérie, depois eles venderam em vídeo, contava assim que ele ia afinar os instrumentos nas outras, eram como se fossem feudos, né? As cortes, nas outras cortes. Então todo mundo queria que ele fosse afinar, porque quando ele gostava do instrumento, ele ainda tocava e todo mundo queria assistir.
E aí, uma vez, quando ele voltava para o seu ducado lá, o dono dele, entre aspas, não gostou que ele fosse lá afinar aquele instrumento. Agora, imagina um bar que ficou 3 meses preso de castigo porque ele foi afinar um instrumento num outro ducado sem ordem da onde ele morava. Vocês imaginem um gênio da qualidade dele, morava numa casa cheia de mofo, no fundo lá do castelo, né? Teve 20 filhos, dos quais só restaram 8. Viu não sei quantos morrerem de pneumonia, pelas condições que eles viviam, né? Não tem que ter muito amor e nunca desistiu em hipótese nenhuma, lutou o tempo todo, fez composições maravilhosas que até hoje nós podemos pegar, ouvir e nos sentir melhor com isso, né? Que trabalho que ele fez. A gente pega o Mozart, né, que com 4 anos já tocava concertos, com 5 já compunha suas próprias músicas, com 14 já compôs uma ópera. E passou por tudo aquilo que a gente vê nos filmes, né? Tanta miséria, morreu na miséria, sem ter nada, mas apaixonado por música. Morreu ouvindo alguém, a última música que ele compôs, no filme mostrava assim, né? Fala de novo, qual é a nota que eu botei aí? Ré, não, sol, ré, não, fá. E ele terminou a vida dele assim, se dedicou inteiramente. Esses compositores, essas pessoas deram a vida deles para trazer para a gente a música, né? Isso é uma motivação. Eles vieram aqui com essa finalidade. Tem um amigo que eu estava conversando com ele hoje, e ele estava falando assim, que na verdade ele acha que esses grandes compositores, eles vieram de outros planetas mais evoluídos para trazer a música para a gente, passar por certas necessidades de aprimoramento e depois voltaram, né? E a prova disso talvez seja que Mozart vive hoje, diz a revista, hoje eu não sei porque já tem muito tempo, em 1879, se eu não me engano, na Revista Espírita tem uma entrevista com Mozart, onde ele fala que ele vive em Júpiter, né? Então esse meu amigo falou assim, olha, para mim, ele veio de Júpiter, veio aqui, fez a passagem que ele precisava, trouxe o que ele precisava, depois ele já voltou para lá, porque ele não era daqui desse mundo, né? Da mesma maneira, a gente pega o Schumann e a Clara Schumann, são pessoas tão preocupadas em trazer. O Schumann queria, desde 7 anos que ele acordava, no meio da noite, preocupado com os concertos que ele tinha que tocar, ele tinha que fazer música. E aí, na angústia de tentar passar tudo que ele sentia dentro dele, ele fez um negócio lá para segurar o dedo, uma coisa de metal, ele aleijou o dedo completamente, de tanto desespero. O Beethoven ficou surdo e fingia para as pessoas que não era surdo, para que não perdesse o seu cargo, né? Então, assim, mostrando essa entrega total que todos esses compositores, né, viveram nessa época, de tantas coisas, tantas vicissitudes, né, que eles passaram quase que por amor à humanidade. E sobre esse vasto universo assim, da música, que a gente procura trabalhar o livro e para mostrar a música, na verdade, é o maior exemplo que o nosso reino não é desse mundo, porque assim como existe a música mais sublime, né, o reino mais sublime, existe a música mais atrasada. Existe aquela música que não leva a nada, que não desperta bons sentimentos, que faz mal até para a audição. Tem umas reportagens que saíram recentemente, que eu copiei, que diz que som alto dessas bandas eletrônicas, essas coisas, pode deixar a pessoa viciada nesse tipo de música. E aos poucos ela fica como se fosse hipnotizada, aquilo vira como se fosse uma droga, né? Então, a música, ela também pode ser a mais atrasada e a mais elevada, e aquilo que mais capacidade tem de nos conectar com a divindade, com os reinos puros, né? E quantas vezes a gente usa este poder que a gente tem na nossa vida, nos momentos de dificuldade, nos momentos que a gente está passando por medos, né? Se a gente consegue cantar nesses momentos, a gente consegue elevar a nossa vibração. A gente tem essa possibilidade e a gente não usa.
Né? Vocês vêm aqui, a gente vem para a palestra e a gente canta, como fica diferente o ambiente quando tem a preparação, né? Quando a gente ouve uma música inspirada. A gente pode fazer a experiência, eu dou aula também, falo sempre para os meus alunos, na hora de estudar, coloca uma música clássica. Você vai se acostumar a pensar com ela, uma música agradável de você ouvir. Quando a gente vê, o nosso raciocínio vai mais rápido, a gente fica mais inspirado, Por quê? Porque a gente eleva a nossa vibração. E quando a gente eleva a nossa vibração, a gente entra em comunicação até com os seres desencarnados superiores a nós, que nos passam aquilo que a gente precisa. Mas a gente prefere muitas vezes abaixar a nossa vibração, com música de má qualidade, com mau humor, com pensamentos negativos, que a gente não vai conseguir, né? E na verdade, a música é a voz dos céus profundos, aquilo que mais nos liga aos reinos celestiais, né? Então, quando a gente entra nessa força criadora, a música é força criadora, a gente consegue encontrar a nossa motivação, entender o que a gente está fazendo aqui e render muito mais e valer muito mais a pena, né, a nossa vinda. Lá no livro Boa Nova, acho que é no Boa Nova, eles contam que quando Maria desencarnou, né, naquele momento, depois de toda aquela trajetória sublime, ela recebe a visita lá dos anjos. E eles perguntam para ela, Maria, o que você quer, o que você quiser, né? Você pode. E ela está muito preocupada com os primeiros cristãos que vão ser levados para ser devorados pelos leões lá nas arenas, e ela pede para ir ver os cristãos. E naquele momento ela chega lá e tem homens, velhos, crianças, mulheres, né? Tantas pessoas ali em sofrimento, e ela identifica uma pessoa que consegue vibrar um pouco mais elevado. E ela diz, minha filha, canta. Canta porque esse momento vai passar e cantando você vai ver quantas coisas boas tem do lado de lá. Canta. E aquela mulher começa a cantar e ela vai contagiando a todos os outros cristãos. E eles entram naquele momento tão difícil para eles cantando. E assim eles saem do mundo. Por quê? Porque eles elevaram uma vibração. Quando a gente consegue elevar a nossa vibração, a gente nem sente a dor, né? Então, é a recomendação de Maria para aqueles cristãos que vão ser devorados pelo leão. Canta, minha filha, porque eu estou do lado de cá, estou te esperando, venha, calma. Eu sei que os Atlântides também, eu já vi histórias, também quando foram tragados pelo mar, a casta mais evoluída começou a cantar e assim eles passaram por aquela prova sem tanto sofrimento, né? Então a nossa história que chega até nós é repleta de exemplos de quando a gente faz o bom uso da música, como ela pode nos ajudar, como ela pode nos fortalecer, né? Para que a gente consiga passar pelas situações mais difíceis. Então, no caso do livro, a personagem depois, ela entra em coma, ela está tão desesperada, tão desnorteada com as coisas da vida dela, que ela não aceita, que ela está revoltada, ela acaba sofrendo um acidente. E nesse acidente, ela entra em coma e, através do coma, ela é levada a ver tudo isso, porque ela era uma música, né? Ela era uma pessoa que tinha vindo com o dom da música. E ela entende tudo que ela viveu lá atrás, por que ela precisava vir com aquele dom e como é maravilhosa a possibilidade que ela tinha de trabalhar aqui com aquele dom, né? E muito importante também, que André Luiz também conta isso, quando a gente vem com um dom específico, a gente tem toda uma preparação, não só da música. Quando a gente vai escrever, a gente é preparado antes, durante e depois. A espiritualidade jamais nos desampara. Então, quando a personagem compreende tudo isso, que ela é levada a rever tudo isso, ela é levada a estudar sobre a música, a ver aqueles desencarnados que ainda continuam ensinando para ela a tarefa que ela tem no mundo, ela compreende
o porquê de tudo que ela está passando, que ela passou antes, o que ela veio aqui fazer, e ela volta com ânimo renovado. Como acontece com tantas pessoas que às vezes têm experiências de quase morte, que ficam em coma profundo e voltam com energia renovada, com vontade de viver. Por quê? Porque nesses momentos o nosso espírito se desprende, vai até lá e compreende aquilo que a gente precisava fazer, né? É como se refrescasse a nossa memória espiritual, né? E a gente se lembra, se desliga um pouco das coisas que nos prendem aqui, que não são importantes. Qual é a sua tarefa? Qual é a sua motivação, o motivo da sua ação, o motivo de você estar aqui? Aí você vai lá, se lembra e volta com vontade de fazer de novo, né? Com vontade de dar de si o seu melhor, para que aquela luz que a gente traz na matriz de todas as nossas virtudes possa vir à tona, né? A nossa força criadora. Então, para encerrar, eu trouxe aqui uma fábula, que é uma fábula do elefante, e que fala um pouco do que acontece com a gente, né, quando a gente despreza a nossa real motivação, a nossa finalidade, o nosso poder interior, que a gente se deixa levar, né? Então diz que na selva vivia o pequeno elefante lá com seus pais, sempre muito atentos, muito cuidadosos com ele, né? E eles diziam para ele: olha, meu filho, você pode brincar à vontade, fazer o que você quiser, mas você fica sempre perto da gente, para que não aconteça nada. Você é muito jovem, muito inexperiente, né? Pode se perder. Tem muitas armadilhas, mas o elefante, na sua ingenuidade, na sua juventude, achava aquilo muito chato, ter que ficar o tempo todo perto do pai, da mãe, seguir aquilo que eles ensinavam, os exemplos. E ele começa a brincar de esconder pela floresta, cada dia em lugares mais perigosos, mais distantes, até que um dia ninguém acha onde é que ele está escondido. E ele fica lá esperando, né? Agora eles vão me achar e não aparece ninguém, porque ele realmente se escondeu muito bem. Isso representa a gente, às vezes, que se esconde de tudo que a gente tinha que fazer, né? Os valores materiais se entranham, às vezes, na gente de uma tal forma, como se a gente tivesse uma caverna escondida de tudo, dos nossos objetivos, dos nossos mentores, de tudo, né? E aí a noite apareceu, ele não ouviu mais a manada, ele foi ficando angustiado, até que no outro dia ele saiu e de repente ele percebeu que tinha uma rede em volta dele. E ele estava amarrado, né? Ele não podia se movimentar direito, tinha umas correntes segurando as pernas dele, a rede, e ele foi levado por um circo. E ele ficou lá nesse cativeiro, então amarrava uma corda muito grossa nele, um tronco de árvore, e ele não conseguia se mover. E ele tentou puxar algumas vezes, não conseguia. Com o tempo, ele foi se acostumando, foi crescendo, fazendo mais força, não conseguia, até que ele desistiu. Falou: não, eu não consigo mesmo. Foi levado para um circo. Aí no final da vida dele, ele foi fazer essas atrações no circo, né? E pensava assim: não adianta eu tentar fugir, não acontece nada, eu não vou conseguir sair daqui nunca mesmo, eu não tenho valor mesmo, né? E aí ele começa a fazer um número com palhaços. No final da vida, quando ele é um elefante forte, capaz de arrastar um circo inteiro, se ele quiser, ele é amarrado por uma cordinha fininha, um barbantinho, numa cadeira. E ele pensa que ele está preso, que ele não pode sair dali, né? E assim ele acaba a vida dele, que ele podia fazer tantas coisas, e ele fica preso ali, né? Então essa fábula, para lembrar a gente de quantos valores, quantas tarefas maravilhosas que a gente trouxe no mundo espiritual para realizar aqui nessa vida, quantas potencialidades que a gente tem, e que às vezes aqui depois de a gente se decepcionar com alguma coisa, achar que não pode, ou amarrado por situações materiais, a gente vai se acostumando com aquilo e perdendo o contato com esse nosso
a minha filha chama de substrato, que seria algo mais do que a alma, mais do que o espírito, aquilo que está lá dentro de nós, as virtudes divinas que estão gravadas lá no âmago do nosso ser. E a gente vai se acostumando com essa realidade ilusória, material, onde a gente não vale nada, a gente não serve para nada. E quando a gente vê, a gente está amarrado por um barbante e deixando de cumprir toda a tarefa enorme que a gente tinha, para a qual a gente foi preparado exaustivamente, deixando de usar as nossas possibilidades de entrar em comunicação com o mundo espiritual, porque quando a gente perde a nossa dimensão de seres espirituais, a gente também deixa de entrar em comunicação com eles, né? Vocês podem reparar isso, quando a gente está bem sintonizado, o dia que a gente faz uma prece, que a gente está pensando nisso, a gente recebe os sinais na nossa vida, da presença. Como eu falei, eu fui lá na livraria e o livro veio para mim. Quantas vezes acontece na nossa vida sinais de que a gente está sendo protegido, que existe um caminho, que existe alguém do nosso lado, né? Que existe todo um reino que não é desse mundo. Mas a gente às vezes vai se fechando na caverna de uma tal maneira que a gente não consegue mais ouvir. A gente se esquece como é que se canta, perde a coragem de cantar, a voz acaba, fica rouca, e a gente pensa que não pode mais nada. Aí quando a gente chega lá em cima, né, lá em cima entre aspas, lá de volta no nosso reino, a gente fala assim, puxa, eu não tinha perdido nada daquilo que eu perdi, que eu pensava que eu tinha perdido, né? As coisas materiais ficaram lá, mas eu estou aqui inteiro, eu, ser espiritual. Puxa, eu podia ter feito, eu podia ter conseguido, eu podia ter me motivado, eu podia ter lutado. Então, isso é uma pergunta para a gente, qual é o nosso reino? Que reino a gente está buscando aqui nessa vida? O reino das coisas materiais? O reino da fama? O reino da beleza? Qual é o reino de verdade nosso? Ou o reino da lapidação espiritual, da melhoria como ser, o reino de seres de luz que estamos nos transformando o tempo todo, porque a gente não pode perder essa noção, senão a gente fica um elefante amarrado por uma linhazinha fina na cadeira e achando que não consegue sair do lugar. Então, eu gostaria que vocês levassem com vocês essa imagem do elefante amarrado pela linha fina e da música, da nossa capacidade de nos sintonizar e ganhar força para conseguir o que quer que a gente precise. Então, como encerramento, eu trouxe aqui uma mensagem do Chico Xavier que se chama Deus Aguarda, que diz assim, segue abençoando. Cada qual de nós trilha um caminho diferente para a sua união com Deus. Agradece a estrada que o mundo te aponta e segue abençoando. Abençoa o grupo de corações em que nasceste. Dentro dele é que as forças da criação te construíram os alicerces da existência. Abençoa o corpo que te serve na condição de carro para a viagem. Nele possuis a moradia temporária, na qual se faz possível agir na conquista da evolução. Abençoa o trabalho que te foi reservado. Nas tarefas que executas é que assimilas os melhores valores da experiência. Abençoa as tuas alegrias. São elas as fontes de estímulo que te garantem o ânimo e a coragem, a fim de que não esmoreças na marcha. Abençoa as provações que te visitem. Nas dificuldades é que te realizas no aprimoramento íntimo. Abençoa os problemas que te apareçam. Por intermédio dos desafios e obstáculos da senda, é que te aperfeiçoas no raciocínio. Abençoa os amigos. São alavancas que te oferecem equilíbrio e segurança. Abençoa os adversários, porque desempenham eles as funções de fiscais que te mostram os perigos e riscos da jornada. Abençoa os parentes difíceis, porque são eles a oportunidade para que se aprenda paciência e humildade, compreensão e tolerância. Abençoa
os que se te fazem instrumentos de tentação. Enquanto no plano físico, temos neles os recursos que nos revelam as nossas fragilidades e imperfeições, que porventura ainda nos marquem, compelindo-nos a exercer bondade e perdão para com todos. Agradece o caminho que o mundo te oferece ao aperfeiçoamento e recorda que Deus te abençoa sempre. Segue, pois, abençoando também. Que todos possam sair daqui sentindo-se muito em paz. Muito obrigada.